Estamos de volta nesta conversa de peso hoje com o jovem político da nossa vizinha cidade de São Leopoldo, Rafael de Souza, que é pré-candidato a vereador pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Perfeito. E nós estávamos falando da questão do impeachment e esta semana, né, que nós estamos gravando, mais precisamente ontem, o Supremo determinou o afastamento por unanimidade dos votos. Perfeito. Confirmou a liminar dada de manhã pelo juiz Teori Zavascki, né? Afastando o presidente da Câmara dos Deputados da sua função de presidente e de deputado, né? Ele não se conforma, vai recorrer e tal. Como é que tu vês essa questão? Porque Cunha era na linha sucessória, passando o impeachment, o vice-presidente, de fato, né? Se Temer assumir o poder, né? Perfeito. Como é que tu vê essa questão do Cunha? A gente está vendo uma justiça hoje sendo justa, né? E atuando como ela tem que realmente atuar. Então, a queda do Cunha aí nada mais justo diante de tudo que ele fez, de todos os escândalos que ele está envolvido. E assim tem que funcionar com todos os políticos, né? Político com ficha suja, envolvido em corrupção, não tem que representar o povo brasileiro. Embora a gente vê aí políticos que têm muito envolvimento há muito tempo com escândalos e tudo mais, que são reeleitos. Então, tem que também ter uma movimentação da sociedade quanto a isso. Como reeleger um político que já esteve envolvido com tanta corrupção? Então, quanto à atitude ali do ministro pela queda do Cunha, nada mais justo por tudo que ele está envolvido, e o mesmo ele tem que o Tribunal de Justiça também tem que se impor quanto ao Temer, a Dilma, enfim, a todos os políticos que estejam envolvidos aí em algum escândalo, né? Então, nada mais justo. São Leopoldo teve agora recentemente confirmada o indiciamento, não sei exatamente o termo, não vou nem dizer o nome do prefeito para não haver motivo de processo contra a minha e a emissora, mas o Partido dos Trabalhadores também teve um revés aqui na vizinha São Leopoldo, né? Sim. Isso, tu acredita que vai ter reflexo na eleição agora de outubro? Precisa, né? Acho que a sociedade ela tem que ver isso aí e ir para as urnas conseguindo não deixar que isso se repita novamente. O ex-prefeito está respondendo a alguns processos, dezenas de processos, condenado em alguns, né? Então absolvido em outros, mas não podemos deixar de reconhecer que ele realmente foi muito irresponsável no último mandato, né? Então, em contrapartida, ele está respondendo esses processos, mas a comunidade ela tem que ir para as urnas se questionando, é isso que a gente quer novamente? É um futuro prefeito que está respondendo dezenas de processos ou que fez por estar respondendo? Enfim, eu acho que realmente as pessoas têm que ir para as urnas em outubro, com isso na mente. Acho que vai repercutir muito isso daqui para frente até outubro ainda, mas a gente não pode deixar se repetir essa irresponsabilidade que foi o antigo governo, né? Hoje, São Leopoldo é governada pelo PSDB? Pelo PSDB, pelos tucanos, né? Diga-se de passagem também, a gente está passando por momentos muito difíceis em São Leopoldo, uma inabilidade de gestão. Enfim, a gente está vendo a nossa cidade aí há 3 anos parada, sem nenhum investimento, sem nenhum projeto. Então, também um pouco é em virtude da má e da irresponsabilidade do governo anterior, que deixou muitas dívidas para o município, concordamos, mas a gente vê que realmente muito mais poderia estar sendo feito pela nossa cidade, mesmo diante do cenário que estava o nosso município quando foi pego pelo atual governo, né? Então, Rafael, muito se ouve das pessoas, eu não gosto de política. perfeito. Bertolt Brecht já dizia que o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da carne, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. Perfeito.
Está na hora de deixarmos de sermos analfabetos políticos? Com certeza, né? Aquilo que eu já falei no início da entrevista, nós precisamos transformar essa nossa indignação em participação. A comunidade tem que participar mais. Eu vejo muitos políticos de Facebook, mas que não vão na Câmara de Vereadores para acompanhar o dia a dia dos seus vereadores, seus representantes. Então, as pessoas têm que ligar um pouco mais a política ao dia a dia. Hoje em dia, a gente só consegue mudar a nossa sociedade, a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa educação, todo o nosso município, nosso estado, nosso país em cima da política. Então, é com política que a gente consegue as mudanças que a gente quer para a nossa sociedade. E participando dela. Participando dela. Tem que participar de forma muito ativa. As pessoas têm que ir participar mais, ir na Câmara de Vereadores, procurar os seus representantes, cobrar os seus vereadores. Não adianta ficar de braços cruzados e ficar reclamando. E isso é o que a gente mais vê, né? Pessoas que reclamam, mas ficam de braços cruzados. Na hora que para ir a alguma manifestação e sair às ruas para reivindicar alguma coisa, a gente vê a participação zero, né? Então, precisamos urgentemente que a comunidade participe mais. E conclui Brecht, o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos movimentos nacionais e multinacionais de algumas empresas, como está provado agora na Lava Jato. Perfeito, perfeito. Empresários presos, né, porque faziam a política do toma lá, dá cá. Com certeza. Tu és pré-candidato a vereador, né? Sou. Eu sempre pergunto para quando vem aqui vereador ou pré-candidato e tal, a seguinte questão. O eleitor, ele vê a função de vereador como um assistencialismo, né? E ele acaba ocupando o vereador, né, com translado para hospital, para posto de saúde. O vereador tem que pagar receita de remédio. Perfeito. Bujão de gás, pedir para tapar um buraco na rua Perfeito. e tal. Quando, na verdade, a função do vereador é legislar para que isso não aconteça. Exato. Né? Medidas preventivas, né? Exatamente. Como é que tu vê essa visão do eleitor em relação a isso, em relação à função do vereador? É um problema que a gente vive, né? Hoje um vereador ele é eleito pensando na reeleição. Então ele trabalha durante 4 anos com os seus interesses pessoais. E para que ele consiga essa reeleição, ele acaba trabalhando seu dia a dia em cima do assistencialismo. É ajudando, como a gente falou, é conseguir aquela ficha do posto de saúde, é tapando o buraco, é fazendo quebra-mola, enfim, em cima de necessidades pontuais da comunidade para garantir o seu voto depois na próxima eleição, mas esquecendo de projetos que sejam a longo prazo para a comunidade. E realmente fiscalizando as contas públicas, fiscalizando o orçamento, propondo projetos de melhoria a longo prazo para o município, enfim. E é o comodismo que a gente fala que hoje está instaurado na Câmara de Vereadores, né? São vereadores que estão ali acomodados, prestando favores para garantir que daqui 4 anos eles estejam ali novamente. Então, é o comodismo, é o assistencialismo que tomou conta e isso que a gente precisa acabar, né? E que o vereador possa, né, criar leis, por exemplo, para obrigar ou dar condições para o executivo, né, ter um serviço de ambulância que leve as pessoas doentes para Porto Alegre, para os hospitais e tal, que o vereador não precisa levar com o seu carro. Perfeito. Né? É uma questão cultural, essa visão distorcida da população, né? Perfeito. Me parece assim até um pouco de comodismo, né? E eu acho que está na hora assim das pessoas
terem essa consciência, né? Exatamente, e ir para as urnas com essa consciência, né? É que hoje é tudo em cima de situações emergenciais. Eu estou com meu familiar lá no hospital, passando por uma situação e eu preciso de ajuda. A quem ele recorre? Ao vereador, porque ele tem meios... Porque o serviço é deficiente do executivo, né? E esse serviço ele continua sendo deficiente, por quê? Porque ninguém pensa em soluções preventivas, né? Então, por que eu preciso entrar em contato com o vereador para conseguir me encaminhar dentro de um hospital? Porque o serviço é deficiente, ele é carente hoje. É o famoso jeitinho, né? Jeitinho, exatamente. Esse jeitinho vem se prolongando, né? Ele vem se arrastando e realmente é muito cômodo para todo mundo, é muito fácil eu ajudar e depois ele me ajuda, né? Aquela via de duas mãos, né? A troca-troca. Como candidato, pré-candidato, qual é a tua bandeira? Assim, o assunto mais importante que tu acha que tu vai sentar lá, se eleito, né, e já sair trabalhando? Hoje a gente está carente em todos os setores do município. Infraestrutura é uma delas. Hoje a gente tem as ruas todas esburacadas, as praças abandonadas, mobilidade urbana não existe, não tem um investimento, a gente precisa de quebra-molas, a gente precisa de pontes, enfim, essa questão de infraestrutura é o mínimo que a gente tem que começar a pensar para que a gente consiga aí ter uma cidade melhor, né? Saúde, educação e segurança eu acho que nem tem que ser pauta de candidato, porque esse é o mínimo que tem que fazer, né? São projetos básicos e de base. A gente precisa hoje focar em São Leopoldo e resgatar a questão cultural de São Leopoldo. Cultural, a questão de esporte e, consequentemente, educação. Porque educação, a gente não fala somente educação em sala de aula, escolarização, mas sim educação cultural, educação musical, educação teatral, enfim, reforçar esses projetos que levem as crianças para contraturnos onde elas vão ter um suporte voltados à cultura, ao esporte, ao lazer, enfim. Acho que tem que trabalhar muito isso ocupar, exatamente. Até o projeto do PDT hoje da majoritária é transformar São Leopoldo a cidade das crianças. Então a gente tem espaço hoje para isso, a gente tem que trabalhar em projetos onde a gente vai garantir o futuro da cidade, garantir o futuro somente através da criança. É pensar todos os setores envolvendo a criança. Então, quando a gente fala em segurança, coloca a criança nesse cenário. Quando a gente pensa em cultura, coloca a criança nesse cenário. Ou seja, promover políticas públicas em todos os setores, tendo a criança como centro aí do projeto, né? E, consequentemente, a gente vai promover um futuro para a cidade muito melhor, né? O partido vem com um candidato próprio, vem sozinho, vem coligado? Vem com um candidato próprio, o professor Nado, que já foi vereador em São Leopoldo, foi candidato a vice-prefeito, voltou a ser vereador, enfim, tem uma experiência muito grande aí na política, trabalhou no Ministério de Justiça, trabalhou no Ministério de Educação e em Brasília e retoma hoje São Leopoldo com um projeto aí para a cidade. Então a gente vem com candidato próprio. O vice ainda nós não temos, estamos articulando aí com alguns partidos, mas vem com candidato próprio, sim. Rafael, foi um prazer conversar contigo. Certo. Tá? Muito obrigado por teres aceito Eu que agradeço. O nosso convite. Agradeço também ao nosso amigo como o Davi, perfeito, que me indicou o teu nome para o programa e tem divulgado bastante o nosso trabalho aqui também. Eu que agradeço pelo convite, aí foi um prazer e sempre que precisar estamos aí. Tá bom. Tá Muito certo? obrigado. Obrigado.